Nesta solenidade, gostaríamos de agradecer a presença dele, representando o governador do Estado, senhor Erni Matos, secretário em exercício da Justiça e Cidadania do Estado de Santa Catarina. Dalva de Luca Dias, secretária de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação. Luiz Vegas, superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego. Representando o prefeito Dari Berger, professora Sueli Amália, assessora de Educação. Gilmar Cavalieri, corregedor do TRT, da 12ª Região. Senhor Rubens Laude, presidente do Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina. Queremos agradecer também anistiados e anistiandos, estudantes e professores, entidades, organizações, partidos políticos e defensores de direitos humanos, parlamentares, imprensa, senhoras e senhores. A Caravana da Anistia, atividade integrante do projeto educativo Anistia Política, Educação para a Cidadania, Democracia e os Direitos Humanos, é uma iniciativa da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. A atividade pretende contribuir para o resgate, a reflexão da história do país, especialmente junto à juventude, bem como tornar a atuação da Comissão de Anistia ainda mais transparente, oportunizando a sociedade civil compreendê-la como indispensável instrumento de consolidação da democracia. Considerando que o Estado de Santa Catarina tem como marca uma importante história de resistência de seus ex-perseguidos políticos, e considerando a importante iniciativa do SESUSC na realização deste seminário, é com muita honra que a Caravana da Anistia chega a Florianópolis em sua 19ª edição, neste espaço indispensável para a formação crítica participativa dos estudantes, com o intuito de contribuir para a reflexão sobre a história recente ocorrida no período da repressão ditatorial, bem como valorizar o papel da anistia política e a história de luta de diferentes atores sociais perseguidos pelo regime militar. Neste momento, daremos início ao ato de doação e arrecadação de documentos, organizado pelo Projeto Memorial da Anistia Política no Brasil. O projeto é uma iniciativa da Comissão de Anistia com o objetivo de realizar a sistematização, a organização do acervo de documentos acumulados pela Comissão de Anistia nos últimos anos, especialmente aqueles recebidos com a finalidade de integrarem o Centro de Documentação e Pesquisa do Memorial da Anistia Política no Brasil. O material receberá tratamento adequado, a fim de possibilitar sua consulta e estudo, de forma a tornar acessível à população a memória da resistência histórica do povo brasileiro. Por isso, é com muita satisfação que passamos a receber a doação do acervo pessoal da senhora Derlei Catarina de Luca, composto por livros, DVDs, revistas que relatam a resistência no período de repressão ditatorial. Convidamos então a senhora Derlei Catarina de Luca.
esse ato importante. Ouviremos agora a mesa com a palavra. Senhora Ideli Salvati, senadora pelo Estado de Santa Catarina. Eu pediria, por gentileza, a palavra, só um instantinho, porque tem, senadora, com todo carinho, eu tenho o senhor presidente, a Rogério Queiroz, que se apresenta, cumprimentando o Tiago Andrino, representante da UNE, atual presidente da UCE, e eu fui o último presidente antes do golpe militar, 63, 64. Fiz pesquisa, doutor Prudente de Mello, aí em casa. Eu tenho aqui um CD-ROM que foi oferecido, toda a coleção, Andrino, para o Centro Memorial de Documentação da Assembleia Legislativa. São 15 exemplares do jornal Reforma, que é bem sintomático naquele tempo de Jean Goulart. Então, é realmente um documento muito importante. Obrigado, senador. Bom dia a todos. Quero saudar muito carinhosamente o Paulo Abrão, nosso presidente da Comissão de Anistia, que é um dos conselheiros, né, da comissão, o Tiago, Eduardo. Mas de forma muito carinhosa eu quero saudar a todos os que viveram, sofreram, sentiram no seu cotidiano o que é enfrentar uma ditadura, se rebelar contra ela, se indignar contra ela. E dizer que, cantando aqui o hino nacional, quem viveu naquele período passa o filme. Não é um filme bom. Não é um filme bom. É um filme muito dolorido, muito sofrido da história do Brasil. E estar aqui nesse trabalho pedagógico, para quem teve a felicidade de não viver, mas tem hoje a felicidade de não viver numa ditadura, viver numa democracia com todas as necessidades de aprimoramento que a nossa democracia ainda tem, esse trabalho pedagógico de para quem não vivenciou, não se rebelou, não sofreu, para a gente poder estar hoje na situação que o Brasil está, é muito importante. Então, que fique aqui, em primeiro lugar, o agradecimento para todos aqueles que vêm dedicando parte da sua vida para reparar, para dar andamento aos processos, para poder recolher documentos e provas, como fez a Dirley de Luca, como fez agora o Queiroz, para que a gente não esqueça nunca, e não permita que nunca mais no nosso país a gente tenha o autoritarismo, a tortura, a perseguição e a falta de liberdade. Isso que nós temos. Com a palavra, o senhor Prudente Silveira Mello, diretor institucional. Bom dia a todos e a todas. Eu quero inicialmente, em nome do Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, agradecer a presença do Paulo Abrão, da senadora Ideli, do nosso companheiro representante da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Santa Catarina, do Tiago Andrino, representante da UNE e nosso aluno do Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, com muito orgulho, né? Hoje da Direção Nacional da UNE. E agradecer também a possibilidade que o Ministério da Justiça, que o Tasso Genro, através do nosso grande comandante, presidente Paulo Abrão, e os demais amigos, conselheiros, né, que nos dão a honra de serem recebidos na nossa
humilde aqui faculdade, nesse humilde projeto, que é um projeto em direitos humanos. Também quero agradecer os servidores do Ministério da Justiça, que são pessoas extremamente carinhosas, me acolhem semanalmente, com uma gentileza que eu talvez não mereça. Mas é importante destacar que esse projeto do Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, e que tem sempre buscado as iniciativas de trazer como exposição o direito à memória, de também trazer aulas magnas com o próprio ministro de Direitos Humanos, o Paulo Vanucchi, e hoje recebe esse projeto da Caravana da Anistia. E o recebe de que maneira? Recebe porque ele está absolutamente integrado, ele faz parte da concepção do próprio projeto do SESUSC. Porque o SESUSC, quando foi criado, e aqui está Alexandre Ramos, o Edmundo deve estar chegando, né? Concebendo juntos esse projeto, o fizemos a partir de uma ideia em que a centralidade, independentemente dos cursos, está pautado dentro da compreensão da defesa dos direitos humanos, da cidadania e principalmente da liberdade, da democracia, do Estado Democrático de Direito. Essa é a compreensão que não só é levada pelos nossos professores, é levado por todos os membros da mantenedora, e aqui estando o Alexandre Ramos, ele representa todos os demais membros da mantenedora, mas levado também pelos nossos funcionários, que são pessoas fantásticas que nos ajudam a levar esse trabalho da instituição, levar esse projeto, e pelo qual, com certeza, como diz Milor Fernandes, competente é o dirigente que tem assessores mais competentes do que ele. E nesse sentido, eu, de certa forma, agradeço a todos aqueles nossos companheiros aqui da instituição, os nossos companheiros do Ministério da Justiça, os nossos amigos conselheiros e servidores dos quais o SESUSC tem a honra de recebê-los, assim como as autoridades presentes aqui, presidentes de partidos políticos. Tenho que agradecer especialmente a Derlei pela contribuição dentro desse trabalho que foi possibilitado. E a Caravana da Anistia tem, como já foi dito e apresentado no vídeo, esse intuito fundamental, o intuito educativo, o intuito que possibilite que os fatos que aconteceram, como a senadora Ideli Salvati colocou muito bem, nunca mais se repitam. E para que isso não se repita, nós temos que preservar a memória, resgatar a memória e garantir que ela fique presente entre todos nós, mas não esquecendo de alguns pontos fundamentais que ainda estão pendentes na agenda política desse país e que se expressam pelos cartazes que estão aí. Não podemos tolerar, né, de maneira nenhuma, que os torturadores não sejam responsabilizados. 2. Não podemos, de maneira nenhuma, deixar de resgatar os arquivos que ainda nos são sonegados, porque fazem parte da história política desse país, e fazendo parte da história política desse país, devem ser garantidos para o bem exatamente de que isso não se repita mais e que evidencie todos os fatos e componha e resgate e restabeleça a história do nosso país. E terceiro, que não é menos importante, é que, fundamentalmente, porque em qualquer transição se faz necessária, é que se garantam às famílias o direito de se enterrar seus entes queridos que ainda estão sendo sonegados. Então, nós devemos, sim, lutar e colocar e educar os nossos alunos, educar a nossa sociedade para que se efetive aquilo que foi colocado pela senadora. Democracia é fundamental e ditadura nunca mais. Obrigado. Com a palavra, o senhor Paulo Abrão Pires Júnior, presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa, pessoa, a combatente, lutadora, senadora que dignifica o Estado de Santa Catarina perante o povo brasileiro, senadora Ideli Salvati. Quem dera todos os estados da federação tivesse como uma representante legítima do povo uma mulher que sempre esteve à frente das lutas
os movimentos sociais no seu estado, que representa a aspiração mais legítima de um povo, em especial o povo mais humilde, esses que mais necessitam da justiça. Cumprimento em especial o professor Prudente Mello por duas razões fundamentais. A primeira porque o Ministério da Justiça tem muito a agradecer ao SESUSC por nos disponibilizar e ceder. Isso necessariamente implica a ausência do professor nessa instituição de ensino, ceder o professor Prudente para ajudar-nos a construir cotidianamente, semanalmente na Comissão de Anistia, a apreciação e esse processo de reparação aos brasileiros que foram atingidos por atos de exceção, por atos institucionais, e que até hoje ainda aguardam a manifestação pública por parte do Estado brasileiro, em termos de um pedido de desculpas. Um Estado que, na verdade, tinha o dever de protegê-los no passado, mas os perseguiu da forma mais vil e repugnante. E, em segundo lugar, pela razão de que o conselheiro Prudente é um dos conselheiros que tem trazido à Comissão de Anistia uma excelente contribuição a fim de que nós consigamos dar substância e boa justificativa e boa fundamentação em cada um desses processos que não são fáceis, na medida em que nós não temos ainda acesso pleno aos arquivos da ditadura militar e na medida em que alguns setores mais conservadores da sociedade brasileira confundem esse processo de reparação com um processo de benesse ou de privilégio. Pois eu lhes digo que a concessão e a reparação econômica que é dada àqueles brasileiros que o Brasil perseguiu, que o Brasil causou danos morais e materiais, cujos prejuízos são incalculáveis, pois valor nenhum paga a dor e o sofrimento de ter suas liberdades cerceadas, de terem as suas vidas arrebentadas pela mão daquele Estado que esses cidadãos amam e amavam, e as consequências nas vidas extrapolam em muito as pessoas individualmente, mas atingem a todos os familiares, a todos os seus amigos, toda a comunidade. E por isso, o conselheiro Prudente, com seu espírito de equidade e de justeza, tem dado essa contribuição, representando no Ministério da Justiça e na Comissão de Anistia o Estado de Santa Catarina. Está aqui no SESUSC também um momento especial, particularmente porque aqui lecionam 3 ex-colegas meus, a quem eu tenho muito carinho e apreço, são a professora Letícia, o professor Daniel, o professor Tiago, jovens juristas que têm ajudado a construir uma nova perspectiva para o direito em favor das melhores transformações sociais para o nosso país. Eu quero, na sequência, cumprimentar aos perseguidos políticos de Santa Catarina que aqui estão e do Paraná, pois nós sempre devemos a vocês o usufruto das liberdades que nós temos hoje. Se essa juventude que está aí atrás hoje nasceu num regime de liberdade e de democracia, se hoje eles têm acesso amplo e restrito aos meios de comunicação, às informações, à educação livre, aos meios de comunicação, à internet livre, à liberdade de pensamento, à liberdade de associação, ao respeito aos seus direitos fundamentais, às suas integridades físicas. Isso se dá porque uma geração anterior lutou muito. E essa geração anterior é representada pelos que aqui estão hoje, de cabelos brancos, já com algumas rugas nos seus rostos, rugas de muita luta, de muita disposição. São pessoas que lutam até hoje ainda pelo país e a quem nós devemos a nossa democracia, a nossa liberdade, as nossas mais profundas homenagens. A razão de ser da atividade da Comissão de Anistia é prestar esse justo reconhecimento a esses brasileiros. As nossas homenagens. A Comissão de Anistia chega a Santa Catarina. Nós já percorremos Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós já estivemos em alguns estados, já estivemos nas Alagoas,
em Belém do Pará, e agora nós chegamos em Santa Catarina, resguardando e resgatando a história que cada um desses povos brasileiros, nas suas diferentes estados, nos seus diferentes espaços institucionais de luta, espaços sociais, por vezes dentro das igrejas, dentro dos sindicatos, dentro das associações, dentro das universidades, lutavam. Santa Catarina foi atingida de forma bruta pela ditadura militar. Não é preciso aqui lembrar a brutalidade, a rispidez da Operação Barriga Verde, atingindo aqueles que eram membros dos sindicatos, membros que simplesmente porque tinham uma ideologia diferente daquela predominante no Estado, comunistas, socialistas, desejavam construir para o país uma nação mais solidária, com mais justiça social. E por isso eram perseguidos, por isso foram presos, por isso foram torturados. Alguns desapareceram, alguns foram mortos. Nós temos então percorrido o país fazendo esse justo reconhecimento. Foi esse Estado que deu o último pontapé, literalmente, no último presidente da República da ditadura militar. Naquela novembrada, o Estado de Santa Catarina representava todo o Brasil, o seu sentimento de dar um basta na ditadura militar, de dar um basta provocar a aceleração da transição democrática. Pois esse é um trabalho que a Comissão de Anistia tem procurado realizar. Nós temos que constituir um memorial. Um país decente e democrático é aquele que não esquece o seu passado. Por um tempo foi conveniente, tanto para a direita quanto para a esquerda, esquecer esse passado. Se confundiu por um tempo no Brasil a anistia com a amnésia, como se fosse preciso esquecer o nosso passado em nome de uma pretensa governabilidade, de uma paz social, de uma reconciliação nacional. Pois nós estamos dizendo para o povo, estamos mostrando para a população, de que não há democracia que não sustente o seu futuro, conhecendo muito bem o seu passado. Não há reconciliação nacional com esquecimento. Não há reconciliação nacional com impunidade e injustiça. Não há reconciliação nacional enquanto o último perseguido político brasileiro não recebeu pedido de desculpas oficiais por parte do Estado. Enquanto o último morto e desaparecido pelo regime militar brasileiro não tiver a sua ossada identificada e entregue para um enterro decente dos seus familiares, e muitas mães, filhos e irmãos até hoje ainda aguardam a localização desses corpos. Isso faz parte da nossa história, isso faz parte do nosso patrimônio histórico, isso faz parte da nossa cultura. Países civilizados e decentes não escondem o seu passado, enfrentam o seu passado, lembram o seu passado, rememoram o seu passado, em especial para a juventude. E foi essa grande tarefa que o ministro Tarcísio Genro nos incumbiu ao assumir a Comissão de Anistia. Ele nos determinou: vamos constituir uma pauta democrática para o país, vamos promover atos, vamos promover ações que permitam aprofundar e fazer uma ampla campanha de valorização da democracia. Porque a democracia não é um fenômeno dado, ela é um fenômeno histórico, ela é construído cotidianamente, ela precisa ser semeada, os seus valores precisam ser semeados sempre. Pois sempre nós vivemos, e a história nos mostra períodos de retrocesso, onde sempre aqueles que não acreditam num sistema de liberdades estarão prontos para tomar o poder à força, para poder usufruir e implementar ideias que não são legítimas. Nós temos que estar atentos a isso, em especial em cenários de crise, em cenário de arroubos conservadores. Veja que a maior nação democrática do mundo manteve por anos e anos uma prisão como Guantánamo. Isso mostra que a democracia e os valores da liberdade, se não forem muito bem semeados, podem ser disseminados sob um falso discurso de lei, de ordem, de segurança nacional, e isso só nos causa prejuízo. O ministro Tarcísio Genro nos determinou que nós implementássemos medidas de preservação da memória histórica.
O Brasil está muito atrasado ainda nessas medidas. Enquanto outros países do Cone Sul, da África, da Europa, que passou recentemente pela Guerra Mundial, abriram todos os seus arquivos, enfrentaram todas as suas mazelas, nomeou cada um dos seus criminosos, mostrou cada um dos atos arbitrários que cometeram. Enquanto essas vítimas já foram integralmente indenizadas e reparadas, enquanto os sistemas de segurança pública já estão sendo reformados e vocacionados para o respeito aos direitos humanos, enquanto o acesso à documentação está sendo apresentada, aqui no Brasil nós temos só 2 desses elementos andando à frente, que é esse processo de reparação que a Comissão de Anistia tem essa tarefa histórica para implementar, e a questão mesma da reforma de algumas instituições públicas, a reforma que o Estado brasileiro, desde a redemocratização, tem vivido. Mas a justiça aos perseguidos, a luta contra a impunidade, a responsabilização dos agentes torturadores, a abertura dos arquivos, nós ainda estamos muito atrasados. Isso nos demonstra que ainda precisamos avançar muito. E sem a luta da juventude de hoje, para agarrar o bastão que a geração anterior nos passou e aprofundar essas liberdades, se essa juventude não tiver essa consciência, pode ser que a gente não consiga romper o silêncio. É evidente que a geração anterior teve muito mais dificuldade para romper esse silêncio, pois eles sofreram na carne a dor do exercício da liberdade de expressão. Mas a nossa geração, a geração dos mais jovens, evidentemente que não foi atingida pela ditadura militar, nós hoje podemos dar voz aos nossos pais, aos nossos avós. E hoje nós temos dever de cumprir esse papel histórico, porque o tempo, se por um lado ele é inimigo, tá? Quanto mais tempo se passa, mais difícil encontrar os arquivos. Por outro lado, ele é amigo, ele ajuda a superar a dor para poder enfrentar com maior retidão esse passado. Então é com esse espírito que a caravana chega a Santa Catarina, trazendo 29 requerimentos de 29 perseguidos políticos desse estado. Evidente que lá no Ministério da Justiça nós temos ainda muito mais processos em Santa Catarina, mas essa é uma primeira leva. Pretendemos voltar numa nova oportunidade para promover a prestação de requerimentos de mais cidadãos catarinenses, esses heróis do povo brasileiro de Santa Catarina, que merecem todo o nosso respeito e admiração. Muito obrigado a todos. Espero que logo na sequência, com a sessão de julgamentos, os nossos jovens possam assistir como é que se dá esse processo de reparação, ouvir um pouco mais essa história desses cidadãos que aqui estão e passar a ser compromissados efetivamente nas suas vidas, na sua formação profissional, com as nossas liberdades públicas e a valorização da nossa democracia. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra na saudação o senhor Thiago Andrino, representante da União Nacional dos Estudantes. Bom dia a todos e a todas. Queria saudar aqui a mesa, o Paulo Abraão representando a Comissão de Anistia, o Dr. Prudente, já foi meu advogado também, para lembrar que às vezes a ditadura não é... A gente foi preso pouco tempo atrás aqui lutando na tarifa de ônibus, o Dr. Prudente foi o advogado que ficou com a gente lá dormindo na central de polícia, foi até a penitenciária, a senadora Edeli, nossa amiga que estava tentando pagar nossa fiança, pouco tempo atrás, né, senadora? Nesse estado, em 2005, em junho, a gente foi preso lutando por democracia como outros fizeram, e a gente está aqui agora relembrando. Saudar a OAB. Uma saudação breve, porque a gente também está com pouco tempo no cerimonial. Gostaria de fazer uma fala da UNE, porque a história de luta do povo brasileiro está muito ligada à luta dos estudantes. Todos esses rostos jovens que estão aí nesses pilares aqui, além de Edson Luiz, que eu não tenho aqui também, o Onestino Guimarães, que é o presidente da UNE, está aqui o Rogério Queiroz, graças a Deus vivo, que foi o nosso presidente que foi tirado da União Catarinense dos Estudantes no golpe. Eu quero dizer que esses jovens lutadores ainda continuam lutando, porque se isso é verdade que nós estamos aprofundando a democracia, que o Estado de Direito vem se consolidando, tudo isso é verdade,
A gente vem aqui dizer às pessoas que o reconhecimento do Estado brasileiro pela sua luta, que hoje foi consagrada na Constituição de 88, mas também é verdade que a gente continua a mesma luta. Ou não é verdade que a Folha de São Paulo, há pouco tempo, disse que a dita não é dura, ela é branda? Não existe uma disputa ideológica ainda colocada. Tudo isso que foi colocado, parece pra gente que a ditadura é uma coisa ruim para todos, mas ela ainda está em disputa na sociedade brasileira. Ela conquistou, talvez, uma das maiores coisas pra gente, que é a possibilidade de ser diferente e ser respeitado por ser diferente. Ou não é verdade que hoje José Serra, que está aqui hoje, nossa cidade, que foi presidente da UNE, pensa totalmente diferente do que a UNE de hoje, representa um projeto totalmente avesso do que a UNE defende para a educação no país hoje, mas ele está aí falando com liberdade a sua política, e o outro oposto, que hoje pensa totalmente diferente, pode também aí se candidatar à presidência da República, outras candidaturas. A própria Dilma, que se apresenta como candidata, lutou na luta armada, e muitos tentam satanizar pela luta que fez naquele momento. O que eu quero dizer é que a luta continua, e a luta que o Rogério travou, que vários dos 29 que estão aqui hoje vão ser julgados, o pedido de anistia, eu quero dizer que a gente continua lutando. E nós queremos dar essa saudação da UNE, colocou a sua bandeira no caixão de vários desses aí, e agradecer à Comissão de Anistia por esse papel maravilhoso que vem cumprindo. A UNE é parceira em todos os estados do país, por aqui na nossa cidade, aqui em Floripa também, trazer um fato muito importante. Ontem vocês viram o filme da Novembrada, que houve luta aqui também, que são vários que foram lesados e agora reconhecidos pelo nosso estado. Muito obrigado, um abraço forte da União Nacional dos Estudantes. Com a palavra, o senhor Eduardo Antônio Temponi, representante da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Nesta abertura da 19ª Caravana da Anistia em Santa Catarina, com a presença de diversas autoridades, agradeço a honra de estar realizando esse pronunciamento em nome da presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, da sessão desse Estado, e, portanto, em nome de todos os advogados estrangeiros inscritos, e também represento o Comitê Catarinense de Combate à Tortura, ao tempo condenado faz algum tempo, pedindo licença para, em breves palavras, expressar a indignação e repúdio à prática da tortura. A história pode me auxiliar a agrupar a tortura em 4 situações. Em todas elas, a tortura figura como uma arma tentatória à dignidade humana. Primeira, a tortura como ação de violência no estado de beligerância entre 2 ou mais países soberanos, na guerra. Segunda, tortura como ação de violência no estado de segurança nacional entre um país ou mais países soberanos contra o terrorismo, como é conhecido após o atentado das Torres Gêmeas em Nova York. Terceira, tortura como prática de violência em conflito envolvendo repressão e resistência no fenômeno do estado totalitário. E quarto, a tortura como ação de violência no estado de segurança pública policial dentro do país soberano. Segue um texto rápido que eu preparei, não vai demorar muito, 5 minutos eu termino, e em forma de manifesto, se concentra no terceiro tipo, naquele em que nós estamos discutindo hoje da época da ditadura. Sem deixar de dizer que em todos os outros casos, e nesse também, nós vamos discutir a respeito da Convenção de Genebra. Então, a OAB de Santa Catarina, da mesma forma que as entidades defensoras dos direitos humanos, vem a público exigir a responsabilização dos torturadores por seus crimes praticados durante o período da ditadura militar. A extrema violência da tortura também se encontra nos dias atuais, por outros motivos, mas igualmente aos da época da ditadura, é um tipo de crime que não comporta impunidade, por ser atentatório contra a dignidade humana. Portanto, seguindo esse raciocínio sócio-jurídico, os crimes de tortura da época da ditadura, que foram arma utilizada em larga escala na América do Sul pelos governos, mas também nos Estados Unidos, na época do macartismo, foi posta em prática para reprimir e intimidar militantes políticos que agradavam o governo naquela época da Guerra Fria. Por isso que, na guerra ou qualquer outra situação de conflito interno ou externo, não pode a tortura ser atingida pela anistia ou perdão. Nós, os seres humanos, temos que impor limite até mesmo em situações extremas, como uma revolução ou uma guerra. Então, tudo que foi praticado em termos de tortura durante o regime totalitário de Estado após 64, bem como em outros períodos, tanto no Brasil como em qualquer lugar do mundo, deve estar aberto ao público
porque o crime em questão, que envolve o conflito armado ideológico, tem na tortura uma arma ilícita de guerra, mas também é um crime personalíssimo, porque o torturador desenvolve uma espécie de prazer sádico e cruel em causar sofrimento extremo ao ser humano. A impunidade no crime de tortura tem sido um equívoco de interpretação legal, no caso em belo do período da ditadura. Penso é razoável reformular tudo que se encontra em vigor para aceitar Penso é razoável reformular tudo que se encontra em vigor para aceitar que a verdadeira abrangência da anistia política, eu acredito que ainda que necessária, não deva alcançar o crime de tortura. A sociedade brasileira de hoje, os jovens não podem conhecer de forma correta a violência que retrata uma sessão de tortura, exatamente porque não houve abertura de todos os arquivos da repressão política sobre esses crimes da ditadura que precisam ser conhecidos sem reservas ou censuras, independentemente do que seja apurado ou de quem foi o torturador. O conhecimento sobre fatos, práticas e autores de crimes de tortura cometidos durante qualquer regime repressivo ou de guerra é fundamental para a ação penal correspondente. Portanto, e já para encerrar, concluo que a Lei 11.111 de 2005, por impedir o acesso aos arquivos da repressão, é uma afronta ao direito internacional e a sociedade brasileira deve reagir a essa tentativa de manter impunes os torturadores. Esta é uma grande causa da humanidade que deve ser levada adiante como medida de justiça. Obrigado. Encerramos a solenidade de abertura da Caravana da Anistia. Agradecemos os componentes da mesa e convidamos todos para apreciarem a sessão de memória especialmente preparada para este evento em homenagem aos ex-presos e perseguidos políticos do estado de Santa Catarina.